Amém. Deus seja louvado. Privilégio de poder ouvir o nosso amigo maestro Ricardo. Sejam bem-vindos a todos aqui do Facebook também, que você possa ter tido um dia de aproximação com o Senhor, atividades realizadas, mesmo que em quarentena, mas agora chegou o momento de estarmos na presença de Deus, através das mídias aqui, né? Através da internet, um privilégio para nós poder ter você conosco aqui. E nós vamos, nesse momento, implorar, rogar a presença de Deus aqui conosco. Nós vamos fazer uma oração e depois nós daremos prosseguimento ao nosso culto de adoração a Deus. Conforme você está aí, só peço para que você feche os olhos e vamos orar ao Senhor Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão por teu cuidado e carinho estendido a cada um de nós. Que alegria, Senhor, é poder ter o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que separados através da tecnologia, para adorarmos ao Senhor. E nós agradecemos, porque em meio a esta crise, nós podemos sentir a tua mão forte e poderosa conosco. Conduza este culto, porque este culto é para o Senhor. Tudo será feito para a tua honra e tua glória. Convidamos que o Senhor esteja conosco. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos louvar ao Senhor Deus também. Vamos cantar hinos e músicas ao nosso Senhor Deus. Nós temos 2 músicas, então a primeira fala da alegria de saber que Deus é maior que tudo. É o nosso grande Deus, aquele que a gente pode falar, clamar, porque Ele está acima de tudo. Então nós vamos louvar ao Senhor Deus com esta canção Maior que Tudo. Eu irei aqui compartilhar nossa tela para ficar mais fácil e vamos juntos, em nome do Senhor, adorar a Deus. Maior que tudo. Maior que reis, que a
coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morreu só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Depois de compreendermos esse grande Deus, maior do que todas as coisas, que prazer é servir a esse Deus maior, esse Deus maravilhoso. E nós vamos cantar disso. Que prazer é servir a Cristo, que prazer é ser de Cristo. Isso é um privilégio. Então vamos louvar. Você que quer ser de Cristo, cante com a gente, porque Deus ama você. Deus quer que você sirva a Ele. Então, vamos adorar ao Senhor. Que prazer é ser de Cristo. Vamos compartilhar. Vamos adorar ao Senhor. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor nos dar.
Vamos louvar. Sim, feliz eu sou em Cristo, Ele aqui desejos é. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Faz em mim a fé Amém. Deus seja louvado. Alegria poder cantar desse Deus maravilhoso que nós podemos crer e crescer. Agora chegou o momento de a gente conhecer os nossos convidados, né? Nós temos aqui conosco o pastor Emilson Reis. Tudo bem, pastor? Como está o senhor? Animado aí? Estou bem. Muito Gente, bom ver pastor, vocês. todo privilégio é todo nosso, viu, pastor? Gente, olha, é uma alegria poder receber o pastor Emilson. A gente tem lembranças do pastor Emilson. O pastor Emilson foi meu pastor primeiro, quando eu estava estudando lá no NASP. O pastor Emilson era pastor do NASP na época, e nós frequentávamos a igreja dos universitários. Então, o pastor Emilson foi meu pastor e foi pastor da minha esposa também, tá certo? Privilégio ter sido pastoreado, de ter participado de comissões, mesmo ainda não estar fazendo faculdade de teologia, nessa época a gente fazia faculdade de música, mas um privilégio. Depois eu tive a alegria de entrar na faculdade de teologia e receber o pastor Emilson como professor também da matéria, uma das matérias mais temidas, amigos, que era a homilética, porque ali a gente tinha que aprender a pregar. A matéria maravilhosa. O desafio maior, pastor, era o pregar mesmo, a prática, tá certo? Mas, pela misericórdia de Deus, conseguimos passar, certo? O pastor Emilson me deu uma chance, teve misericórdia da gente, mas o pastor Emilson é misericordioso, graças a Deus, e a gente fica feliz de poder ter aprendido um pouquinho, né? Daquela bênção de poder utilizar a palavra de Deus de forma correta, eloquente, ousada, através do Espírito Santo. Então, só que o pastor Emilson não passou por aí, não parou por aí, ele continua na ativa. Pastor, fala para a gente aqui, o que o senhor ainda continua fazendo? Conta para nós aqui. Bem, nós estamos nesse momento de quarentena aqui no NASP Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, né? Na região da Grande Campinas. Estamos dando aula normalmente usando essa plataforma Zoom também para os alunos. Então, tudo é feito por aí já há mais ou menos um mês. E eu estou aqui desde o início do UNASP. Na verdade, eu estou já com 44 anos de ministério. Meu trabalho, primeiramente, no Mato Grosso, nem existia Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso. Depois dividiu, criaram o outro lá, né? Mas eu trabalhei 5 anos no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Depois eu fui para a minha terra, Rio Grande do Sul, eu trabalhei lá por alguns anos. Eu fui pastor e professor em nosso colégio, no IACS. Eu fui também pastor na Central de Porto Alegre, mais tarde na Igreja da Floresta. E eu estou aqui no NASP desde a primeira aula. A primeira aula fui eu que dei aqui. Foi dia 13 de fevereiro de 91. Olha que já tinha teologia aqui naquele ano. Depois veio pedagogia e foram vindo outros cursos. Nós temos hoje mais de 20 cursos no campus aqui. Então, cresceu bastante. Amém. São mais ou menos 6 mil alunos aí. Estão todos em quarentena agora, né? Mas eu ainda estou na ativa dando aulas, né? Uma alegria poder rever aqui, nesse momento, o Abraão, a Renata e também o Ricardo, que foi da minha época, na direção da igreja do colégio e tal.
e poder participar desse culto aqui com os irmãos também. Agradeço, pastor. E, pastor, eu acho que quando o senhor foi meu professor, o senhor era diretor também, né, na época, não era? Ah, sim, eu fui diretor do seminário por 7 anos e meio e fui, como você disse, pastor da igreja do NASP também, né? Antes de ser do seminário. E nessa época, de qualquer modo, eu também sempre dei aula, nunca deixei de dar aula. Nunca deixou, exatamente. Isso era um detalhe que eu esqueci, que foi bom você ter falado, o senhor ter falado. Diretor dava aula, pastor Emil sempre deu aula. Benção, né? A maioria das vezes, né, pastor? No seu ministério. Quanto tempo no magistério, pastor? No magistério, bom, eu estou no 30 e tantos anos, porque quando eu fui pastor lá no colégio do IACS, lá tinha um ensino médio, eu também fui professor lá durante 4 anos. Olha! Depois eu fui professor no campus de São Paulo também, quando o seminário funcionava lá. Fui 3 anos lá. E depois esse tempo todo no NASP. Então dá aí uns 35 anos, mais ou menos. Meu pai amado, é pastor e professor do melhor que late, hein? Bênção pura, viu, pastor? Que alegria, viu? Deus continue abençoando seu ministério. Pastor Emil está animado aí, 44 anos, animado. Que bênção, viu, pastor? Pastor, o senhor é casado com a Irani, né? A Irani. Irani, olha que bênção. Também marcou presença na nossa época lá, uma companhia do Senhor. Uma alegria. Mande o nosso abraço para a Irani também. Obrigado. Muito bem. Agora nós vamos conhecer, e logo, logo o pastor Emílio vai falar, viu? Logo, logo. Aguenta aí, que é bênção, tá? Vamos agora, então, conhecer aqui o Ricardo, maestro Ricardo, tudo bem? O Ricardo é o seguinte, gente, antes de eu fazer teologia, o Ricardo fez curso de educação artística com habilitação em música, e eu tive o privilégio de conhecer o Ricardo lá, tá certo? Nós fizemos boas coisas naquele curso e no quarteto da educação artística, né, mano? Nossa, foram momentos assim que estão na memória até hoje. Ei! Saídas, eu lembro que a gente saiu uma vez para o BH, no carrinho, a gente foi... Exatamente. Gente, até hoje. Até hoje. A gente não esquece, né? Que marca a nossa vida, né? O maestro Ricardo, ele fazia barítono, tá certo? E barítono fica... ele fica numa região das vozes que o cantor precisa ser bom, porque ele compromete tudo, certo? E nessa época não facilitava muito nos arranjos. Depois que ele foi aprendendo a facilitar mais para ficar melhor, né? Mas eu agradeço a alegria de poder reencontrar o maestro Ricardo. Foi bons momentos que nós passamos lá. E depois ele veio para o Espírito Santo. Hoje ele é o regente e diretor musical do Colégio Edessa, tá certo? Isso mesmo. Você saiu do NASP e foi para lá ou você trilhou para algum outro lugar? Eu me formei em 2008, né? Em 2009, eu voltei para a minha cidade natal, que é no norte do Paraná, que chama Pucarana, perto de Maringá e Londrina. Aí eu dei aula de musicalização infantil na escola adventista de lá. Em 2010 eu fui chamado aqui para o Edessa, mas eu não vim como diretor musical, eu vim como auxiliar. E desde 2010 eu estou aqui, já fazem 10 anos que eu estou aqui. Amém, meu amigo. Seja bem-vindo, tá? É uma alegria poder receber nossos amigos, né? Tanto o pastor Emilson, tanto também o Ricardo, que uma das coisas, não só cantar, ele também toca um violino, irmãos. Então, nós vamos ter o privilégio de poder ouvir agora esse momento de preparação para a palavra. Ele vai tocar, depois o pastor Emilson, já em seguida, vai entrar para, então, partilhar da palavra do Senhor conosco. Ricardo, meu amigo, Deus te abençoe. Amém.
Amém. Deus seja louvado. Pastor Emilson. Deus abençoe, meu amigo. Brasileiros. No mundo todo são 7,7 bilhões de pessoas. Nunca teve tanta gente vivendo em nosso planeta. Desse tanto de pessoas, apenas 2 bilhões são cristãos. Os outros 5,7 não são cristãos. A grande maioria deles são de pagãos. Temos bastante muçulmanos também, um pouco de judeus e um pouquinho de ateus. Desses 2 bilhões que são de cristãos, a metade, 1 bilhão, são católicos apostólicos romanos. E o líder deles é o Papa Francisco. O outro 1 bilhão de cristãos está dividido nas demais denominações cristãs. Talvez você lembre de cor agora umas 10 ou 20, né? Adventista, batista, metodista, presbiteriana, luterana e assim vai. Mas, na verdade, existem hoje no mundo cerca de 45 mil denominações cristãs. Eu não falo de pré-de-igreja, eu falo de denominações cristãs, cerca de 45 mil. Se alguém quer ser cristão hoje e quiser escolher, ele tem 45 mil opções. Adventista Sétimo Dia é apenas uma delas. Então vem a pergunta para nós: o que significa ser cristão? Já que eu sou cristão, você é cristão, o que significa ser cristão? E nós vamos então, nesse momento agora, estudar a Bíblia. Eu espero que você tenha a sua Bíblia com você aí. Pode ser no papel, no celular, no tablet, não importa. Nós vamos usar a Bíblia. Nós vamos examinar um texto, é só um texto com 3 versos, que vai resumir para nós o que significa ser cristãos, tá bem? E esse verso está em Mateus capítulo 11. Mateus 11, os últimos 3 versos, que são aqui o verso 28, 29 e 30. Então, eu vou ler aqui com os irmãos. E depois os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta nesse texto até o fim da mensagem, nós vamos só ficar concentrados nas palavras que estão aqui. São palavras de Jesus, ele disse assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto aqui ele é conhecido como o convite de Jesus. Mas, na verdade, aqui não tem um convite de Jesus, aqui tem 3 convites. Como é que a gente sabe? Por causa dos verbos que Jesus usou. Aí tem 3 verbos no imperativo, que é o modo que a gente usa para convidar as pessoas. Então, os 3 verbos que estão aí, nesse texto, são os seguintes. O primeiro, vinde. O segundo é tomai. E o terceiro é aprendei. Então, Jesus, através dessas palavras, ele faz 3 convites para nós. E nós precisamos atender esses convites na ordem em que eles aparecem aí no convite feito por Jesus. Se nós atendemos os 3 convites, nós somos de fato cristãos. Se nós não atendemos esses convites, nós não somos cristãos, somos uma outra coisa, ok? Vamos pensar um pouquinho, então, nesses 3 convites que Jesus fez. O primeiro convite é: vinde a mim. Quem que ele está convidando aí? Ele convida pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. As traduções antigas traziam cansados e oprimidos. Quem é que está assim nesse mundo hoje? Cansado, oprimido, sobrecarregado. Se a gente pensar um pouquinho, todos nós, seres humanos, estamos nessa situação. Tem alguns que estão cansados do trabalho físico. É gente que trabalha com as mãos. Por exemplo, pedreiros,
construtores, os agricultores, às vezes cansados de trabalhar todos os dias da semana, do mês, do ano, da vida. E trabalho pesado, isso traz cansaço. Outros estão cansados de trabalhar com a mente. Gente que trabalha em escritório, em universidades, gente que tem que pensar bastante. E isso cansa também muito. Tem gente que se esgota mentalmente devido ao excesso de trabalho mental. Tem gente cansada de lutar contra a doença. No seu corpo, na sua família, um ente querido. É cansado de ir a tanto médico, hospital, farmácia, fisioterapia. E vai semana e mês e às vezes não resolve nada. Sempre continua com a mesma enfermidade. Outros estão cansados, quem sabe, da convivência com alguma pessoa. Quem sabe na vizinhança, no trabalho, em casa. Tem sempre alguém que está criticando, acusando, molestando. E a pessoa não tem um dia de sossego na vida. Isso cansa bastante também. Cansar de escutar a língua maldosa de alguém. Há muitas canseiras em nossos dias. Mas a coisa que mais causa cansaço em nós é o pecado. Nós estamos cansados de lutar contra o pecado e muitas vezes derrotados por ele. A gente luta, vai e às vezes está perdendo. O que mais nos cansa, realmente desanima, é a luta contra o pecado. Mas não importa o nosso cansaço, seja de que tipo for, Jesus faz um convite aqui. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e ele diz, vos aliviarei. É um convite maravilhoso. Eu lembro que quando meus meninos eram pequenos, eu tive 2 filhos, quando eles tinham 2 anos de idade, como vocês fazem com os filhos de vocês também, eu comecei a ensinar versinhos da Bíblia para eles. E eu lembro do 2º verso que eu ensinei para eles. Na verdade, era metade de um verso. Criança com 2 anos, para dizer um versinho, é trabalhoso, né? E é uma alegria quando eles conseguem dizer alguma coisa. Mas o primeiro verso que eu ensinei para eles, se eu estou bem lembrado, foi lá o Salmo 23, primeiro verso lá, o Senhor é meu pastor. Mas o 2º verso é um verso que tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Jesus disse assim certo dia, metade de um versinho: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso está em João, capítulo 6, verso 37. Veja que coisa bonita. Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você pode pegar a sua Bíblia e pode encontrar um monte de gente que foi conversar com Jesus. Pessoas sozinhas, pessoas com mais gente junto, com família, com vizinhos, com amigos, multidão. Você não vai encontrar nenhum caso de alguém que foi com um problema a Jesus e que fosse sincero, que pedisse ajuda, e Jesus dissesse assim, agora não dá, agora não quero, agora não posso. Sempre que alguém foi a Jesus com suas lutas, desafios e dores, Jesus tinha uma resposta e uma ajuda para oferecer. E isso é válido para nós hoje também. Então, os irmãos têm os seus desafios também, suas necessidades, suas lutas, preocupações. Mas os irmãos são convidados por Jesus para ir a Ele, do jeito que estão. Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu tenho toda a minha vida na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. E eu vivi a minha vida toda como menino da igreja. Eu era um bom garoto. Eu nunca tive o que a gente chama de grandes pecados. Mas quando garoto eu não tinha paz. Eu até tinha feito um plano com Deus. Quando jovenzinho, eu vou acordar mais cedo que os outros. Eu estava interno. No internato a gente acorda cedo, né? Bem cedo. Vou acordar 1 hora mais cedo que todo mundo. Vou dedicar 1 hora para Deus. Para orar, para ler a Bíblia, ler a lição, enfim. A minha meditação diz 1 hora. E eu fazia isso, mas eu não tinha paz. Às vezes eu cometia um pecado de garoto. Eu nem lembro o que era, mas
me sentia mal, confessava, pedia perdão, e dali 1 hora ou 2, lá vai de novo o mesmo pecado. E eu pensava assim, mas é muita cara de pau, eu ia agora pedir perdão de novo, eu acabei de pedir. E eu pensava assim, eu vou ser obediente, perfeito, santinho aqui uns 2, 3 dias, daí eu vou orar, daí vai dar certo, eu tenho que ir. E eu fazia assim, né? Me esforçava, mas não tinha paz. E um dia na minha meditação, sozinho com Deus, lendo a Bíblia, eu abri e li esse texto aqui. E aí, Deus falou por meio dessas palavras ao meu coração. Jesus não diz assim, venham a mim vocês que são bonzinhos, santinhos, perfeitos. Ele diz assim, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Quer dizer, venha do jeito que você está e eu é que vou aliviar vocês. Então, eu entendi que Deus é que nos alivia. Nós temos que ir a Deus como nós estamos, do jeito que estamos. Não importa qual o nosso pecado, nossa tristeza, nossa dor, nosso problema. Se eu for a Cristo do jeito que eu estou, Ele promete aí que vai me aliviar. Então, esse é o primeiro convite que Jesus faz. Venha a mim do jeito que você está. E quanto mais depressa nós formos, irmãos, melhor para a gente mesmo. Tem muita gente que reluta, fica dando cabeçada aqui e ali, tenta encontrar um jeito, outro. Por que não é Jesus? É mais fácil, é mais rápido. E Ele vai nos abençoar e vai nos dar, nem sempre que a gente está pedindo, né? Mas sempre aquilo que nós estamos precisando, que é o melhor para nós. Porque Ele conhece muito mais de tudo que está envolvido em nossa vida no presente e no futuro, e nós não conseguimos saber tudo, mas Ele sabe e sempre dá aquilo que realmente é o melhor para nós. Então, está aí o primeiro convite, vinde a mim. Eu fico imaginando aqui que no seu ministério, Jesus falou muitas vezes esse convite, em muitos lugares. E as pessoas vinham a Jesus, né? Uma vez vieram as mulheres, as mães com seus meninos e meninas para apresentar a Jesus. Senhor, abençoa meu filhinho, minha filhinha, que tal? Jesus parou tudo para receber e para abençoar. Os discípulos não gostaram muito daquilo, mas Jesus, não, deixa eles vir aqui. Uma vez teve um rapaz rico, foi logo depois de Cristo abençoar as crianças, ele estava encostado, quem sabe, numa árvore, viu aquilo tudo. Pensou, puxa, podia ser um garotinho para ir lá a Jesus também, né? Mas quando o pessoal se afastou, ele correu a Jesus. Correu para Jesus. E Jesus recebeu bem também. Uma certa noite, um senador, um homem rico dos judeus, disfarçado, encapuzado, quem sabe, saiu nas trevas da noite, e ele ouviu falar que Cristo estava lá no monte, no lugar que ele costumava ir. E ele foi disfarçado lá para conversar com Jesus, o tal do Nicodemos, e Jesus o recebeu bem. Os publicanos, os pecadores, as meretrizes iam a Jesus. Um dia teve um tal de Zaqueu, que era meio baixinho, muito rico também, e ele queria ver Jesus, não dava certo. Mas ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. E ali Jesus o recebeu, também disse, Zaqueu, escorrega daí, que eu vou lá na tua casa, eu quero almoçar lá com você hoje. Nós vamos conversar um pouco lá. Jesus, às vezes, tomava um barquinho para ir para o outro lado do lago. Depois de um dia, por exemplo, cheio de pregação, ensino, cura, expulsão de demônio, estava cansado. Ia lá para o outro lado, pois o pessoal alugava barquinho e ia remando atrás dele. E alguns iam pela margem caminhando para estar perto de Jesus, né? Ele quase não tinha sossego. Ele dizia, vinde a mim. E as pessoas faziam qualquer coisa para ir a Jesus. E isso é um exemplo para nós também. Então, esse é o primeiro convite. Ir a Jesus do jeito que estamos, tá bem? Agora, quando você atende esse primeiro convite, Jesus diz assim, que legal que você veio, estava esperando você. Eu tenho agora um segundo convite para você. O segundo convite é o seguinte, tomai o meu jugo. Tome você o meu jugo. Vamos entender, porque essa partezinha mais difícil do texto. Mas não é difícil, não, é fácil, eu vou explicar. Jesus fala no jugo. Aqui no Brasil, o jugo tem um outro nome. Canga. É a canga que usamos aí, especialmente nos bois. Eu imagino que aí os irmãos usam canga também, não sei, né? Ou alguns já usaram aí, sabe mais desse assunto do que eu aí.
Uma canga é um instrumento de madeira e ele é usado para colocar sobre os animais para que eles possam fazer um serviço. Puxar uma carreta, uma carroça, um arado, uma grade para limpar a terra, enfim. E Jesus tem uma canga para nos dar. Quando nós vamos a ele, tem uma canga, um jugo. Diz assim, meu segundo convite para você é: aceite o meu jugo para a sua vida. Só que a canga de Jesus não é de madeira. A canga de Jesus é a sua vontade para a nossa vida. As suas leis. O que ele quer de nós, ele vai dizer para nós. Às vezes é fazer alguma coisa. Às vezes é largar alguma coisa. Vamos voltar aqui ao moço rico. O Evangelho de Marcos, quando conta a história, diz assim que ele correu para Jesus. Ele não só foi a Jesus atendendo o primeiro convite, ele correu. E ele chegou lá e Jesus disse: moço, o meu jugo para você é o seguinte: você volta para casa, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres, daí você vai voltar e vai dar certo. Esse é o meu jugo para a sua vida, a minha vontade para você. Bom, esse moço atendeu o primeiro convite de Jesus? Atendeu o segundo? Não, não atendeu o segundo. Jesus lidou com pessoas mais ricas do que esse moço. Nunca pediu para outro rico deixar tudo, mas pediu para esse rapaz. Por quê? Porque nesse caso, a riqueza era o seu ídolo, era o que ele mais amava. E tanto é que ao ter que optar entre Jesus ou a riqueza, ele escolheu ficar com a riqueza e dar as costas para Jesus. Então ele foi a Jesus, mas ele nunca tornou-se cristão. Nós temos um problema hoje no mundo cristão, no mundo evangélico, e até em nossa igreja, que nós estamos dizendo assim: aceita Jesus, está tudo legal, é só ir a Jesus. Esse evangelho está mutilado. A gente tem que ir a Jesus, irmãos. Mas na hora que a gente vai a Jesus, ele diz assim: a minha vontade para a sua vida é a seguinte. Ele vai dizer. E ele está dizendo para você agora também, e você talvez esteja escutando, talvez você tenha que largar alguma coisa, como aquele moço rico também, que está impedindo você na sua caminhada para o céu. Você tem que deixar uma coisa. Talvez não é deixar, talvez é fazer uma coisa, você sabe que tem que fazer, e você não está fazendo. E às vezes, irmãos, faz anos que a gente sabe que tem que deixar ou fazer, e a gente não deixa ou não faz. Isso é uma coisa entre você e Deus. Mas o certo é que quem é cristão vai a Jesus, e a partir desse momento, prioriza a vontade de Deus para a sua vida. Aceita o jugo de Jesus para a sua vida. E, meus irmãos, Jesus usou muita ilustração do dia a dia, da natureza e tal. Ele falou da parábola da rede, mas ele não era pescador. Ele falou da parábola do semeador, mas ele não era semeador. Mas quando ele falou de jugo, ele sabia o que estava fazendo. Sabe por quê? Quem é que fabricava um jugo? Era o carpinteiro. Quando o agricultor lá da roça, ele queria uma canga para os seus boizinhos, ele ia até a carpintaria e encomendava a canga. Então, havia dois tipos de carpinteiro. Um tipo de carpinteiro, ele recebeu a encomenda, vai lá na mata, escolhe uma madeira, corta com um machado, usa ferramentas rústicas da época, corta lá uma tora e arrasta de algum modo para a carpintaria. Daí vai trabalhando, fazendo uma canga. Mas ele escolheu uma madeira muito pesada. E quando prepara a canga, ele deixa cheia de quina, cheia de farpa. E quando ele avisa o outro que está pronta a canga, o homem vem buscar a canga com seus bois, e a canga é colocada sobre o pescoço dos bois. Essa canga é um peso danado. E qual é o prazo de validade de uma canga? Dezenas de anos. Não tem prazo de validade. O boi vai viver a vida toda com aquela canga, vai morrer, e a canga vai estar inteirinha lá. Então, a canga pesada pesava no pescoço dos bois. Imagina um boi desse trabalhar todo dia,
8, 10, 12 horas por dia com esse peso tremendo em cima deles. E ainda cheio de farpa, aquela canga ia cortando o couro dos bois, furando, sangrando, machucando, causando dor. Então havia jugos e cangas que eram assim, pesados e que machucavam. Mas havia um segundo tipo de carpinteiro, e eu creio que Cristo era um desses aí. Ele ia lá na mata, escolhe uma madeira resistente, mais levezinha, traz para carpintaria e deixa tudo abaulado, torneado, lisinho. Coloca no pescoço dos bois. Aquilo não corta, não sangra, não machuca, não fere, não causa dor e não é pesado, é leve. E Jesus, aí no texto que nós lemos, no último verso, disse assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que ele falou isso? Porque há dois tipos de canga, irmãos. E todas as pessoas do mundo estão debaixo de uma canga. Eu vou chamar aqui de a canga do diabo e o jugo de Jesus. Quem não está debaixo do jugo de Jesus, está debaixo da canga do diabo. E essa canga do diabo, essa é que é a pesada, essa que corta, que sangra, que machuca, e que fica conosco o tempo todo em nossa vida, nos prejudicando. Essa é a canga do diabo. Jesus tem um jugo para nós, mas nós que somos convertidos e seguimos sua palavra, e fomos perdoados, transformados por ele, sabemos que esse jugo é leve, é suave. Nós podemos ter hoje uma paz e uma alegria que nada e ninguém pode dar a não ser Jesus. Nós sabemos disso. Mas o mundo não sabe. E o diabo enganou as pessoas do mundo. E essas pessoas acham que elas têm o jugo leve e suave e que nós temos o jugo pesado. Então elas olham para nós e dizem assim: olha aquele camarada lá, é da igreja do não pode. Não pode aquele lugar, não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode usar aquele outro, não pode fazer tal coisa. Eles não podem. E nós podemos tudo, eles pensam. Nós podemos comer o que queremos, beber o que a gente quer, ir onde quiser, fazer o que a gente quiser. E eles pensam que podemos até transar com quem a gente quiser. É só usar camisinha para se proteger. Está tudo legal, a gente pode fazer qualquer coisa. Então o diabo os enganou de tal maneira que eles pensam que eles têm o jugo leve e suave e que nós temos o jugo pesado. Mas nós sabemos que essa é uma inversão, que não é assim que funciona a verdade. Jesus disse: o meu jugo é leve e suave. Aceite o meu jugo. Vai ser melhor para você. Você vai escapar da canga do diabo, ok? Então, esse é o segundo convite que Jesus faz para nós. Mas não terminou. Tem um terceiro aí. No verso 29, nós lemos na segunda linha, o terceiro convite é assim, ó: aprendei de mim. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De novo, aqui a figura do boi. Lá na terra de Jesus, na Palestina, e hoje no Brasil, e aí no Espírito Santo também, quando um homem da agricultura trabalha com o gado e trabalha com a plantação, quando ele quer treinar um boizinho novo, o que ele faz? Ele pega um jugo, uma canga, coloca debaixo de um lado o boizinho novo e do outro lado coloca um boi velho, experiente. E agora, nas próximas semanas, os dois animais trabalham juntos. O boi velho é bem mais forte que o boi novo. Quando eles passam num atoleiro da estrada, o boi mais velho põe a força e eles vão mesmo, vão para frente. Quando chega, tem que subir um morro lá, o boi velho põe a força e eles passam. O boi velho conhece todos os lugares da região, já passou por todos eles. O boi velho conhece todas as vozes de comando. Cada vez que o carreiro, o boieiro dá um grito lá, uma voz, o chicote estala, ele sabe o que significa o negócio, ele entende isso aí. Então é assim que funciona. E o boizinho novo vai aprender com o boi mais velho. Então, meus irmãos, quando você vai a Jesus do jeito que você está,
e atende o primeiro convite. E atende o segundo, coloca o pescoço debaixo do jugo de Jesus. Ele diz assim, agora você vai viver comigo e vai aprender de mim. Vamos lá? Ele diz assim, olha, eu conheço a voz do dono aí, o seu comando, eu conheço bem ele, quem que ele é e o que ele quer. Esses caminhos aqui todos, eu já andei, já vivi com você nessa terra, eu já fui tentado com você, as provações, eu sei tudo, meu filho, minha filha. E nós vamos seguir avante. E quando tiver um lugar difícil, como uma toleira ou um morro, eu coloco minha força, a gente vai passar, a gente vai chegar onde precisa chegar, tá bem? Aprende de mim. Então, meus amados, andar com Jesus. Todo dia nós pensamos nele, todo dia conversamos com eles. Todo dia ouvimos a sua voz pela sua palavra. Mesmo no meio do trabalho, pensamos nele. Queremos fazer sua vontade. E vamos assistir aos cultos na igreja. Tudo isso nos ensina a respeito de Jesus. E a nossa vida realmente continua. Então, meus amados, se alguém quer ser um cristão, tem que atender esses 3 convites e tem que atender nessa ordem. E eu termino com uma história que eu conheci há muito tempo. Era sobre um pastor que estava estudando a Bíblia com uma senhora não adventista. Ela tinha vários amigos na igreja, fez amizade com o pastor e pediu estudos bíblicos. E o pastor, de vez em quando, ia à sua casa e dava os estudos para ela. E o pastor várias vezes fez um apelo para que ela aceitasse a Jesus na sua vida, como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E a mulher sempre escapava. Ela sempre tinha uma desculpa para dar. Era mais lisa que bagre ensaboado. Uma expressão lá de Santa Catarina. O bagre já é um peixe liso, não tem escama. Você não consegue pegar. Ensaboado, pior ainda. Essa mulher era um bagre ensaboado. O pastor um dia fez o apelo para essa Jesus. Ela disse, eu vou pensar no assunto. E aí escapou, não deu a resposta. No outro dia, um outro apelo, disse, pastor, eu não mereço a salvação tão grande como essa. Mais adiante, outra desculpa. Eu vou me esforçar para merecer essa salvação. E não respondia. O pastor não sabia mais o que dizer para ela. Mas um dia, ela o convidou para um almoço. O pastor aceitou o almoço. Chegou na casa dela no horário combinado. Havia uma mesa grande, muito bem posta, muita coisa bonita, assim, muito bem feita, parecia ser tudo muito gostoso. Ela se assentou à mesa, o pastor também, e ela disse, pastor, por bondade, sirva-se. Ela começou a servir, o pastor não tocou nada. Ela começou a dar umas garfadas, se alimentar, ele não encostou em nada. Pastor, por bondade, sirva-se. Eu vou pensar no seu assunto, irmã. Ficaram conversando, ele não tocou em nada. Daqui a pouco ela fez um outro convite. Pastor, por favor, está muito gostoso, sirva-se. Eu não mereço um banquete tão maravilhoso como esse, irmão. Não tocou em nada. Conversaram um pouco mais, já não estava muito com clima para conversar, porque ela estava comendo sozinha, ele não tocou em nada. Pastor, me deu um trabalho danado, eu fiz por amizade, sirva-se. Irmão, vou me esforçar para merecer um banquete tão maravilhoso igual esse. E não tocou. Não havia mais clima para conversar. O pastor disse, irmã, o que eu estou fazendo com você não se faz com ninguém. Mas eu quero ilustrar o que você está fazendo com Deus. Irmã, Deus já fez tudo. Deus amou. Deu o que era mais precioso, seu filho, para vir a esse mundo, viver uma vida aqui entre nós, para morrer no seu lugar, para perdoá-la. Ele intercede pela irmã hoje, um dia virá buscá-la a segunda vez. Ele fez tudo. E a irmã dá desculpa, como eu estou dando aqui agora também, não aceita. Por que não aceita, irmã? A senhora fez com tanto carinho, gastou tempo e se esmerou por fazer, e a minha parte é só comer, é só isso. Deus também fez tudo, a sua parte é aceitar. E a história diz, então, que naquela tarde ela entendeu e ela aceitou a Jesus na sua vida. Meus amados, tudo começa na nossa vida com ir a Jesus e aceitá-lo.
Mas aceite não só Jesus, aceite também o jugo de Jesus. E aceite andar com ele. E assim você vai ser ricamente abençoado e vai ter o descanso, a paz que ele prometeu. Deus abençoe ricamente a todos. Amém. Deus seja louvado depois desse momento maravilhoso. E vamos terminar, então, com o maestro Ricardo. Ele vai tocar a última música. O pastor Emilson vai fazer a última oração, então, nesse momento, terminando esse culto de adoração ao louvor.
louvado. Ok? Então, vou terminar com uma bênção. Eu convido você, para onde estiver, inclinar sua fronte para recebê-la, tá bem? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus seja louvado. Agradecemos ao pastor Emilson e o maestro Ricardo por nos aproximarem mais do Senhor com a palavra de Deus e com a música de Deus. Se você que está nos assistindo, você quer se aprofundar mais na palavra do Senhor, você quer mais entender como que Ele é bom, qual é o plano dele para a sua vida, na sexta-feira nós teremos momentos de oração, nós teremos uma vigília especial. E você é o nosso convidado. Será das 19 horas até meia-noite. Então, fique ligado, nós vamos mandar os links, as informações. Participe. Esse é um momento de a gente crescer na presença do Senhor Deus. Bom, pastor, aqui nós temos, para terminar esse momento, nós abrimos o áudio para todo mundo aqui, e todo mundo vai dizer ao mesmo tempo boa noite para o senhor, tá certo? E para o maestro Ricardo. Boa noite para vocês. Então, eu vou ativar o som de todo mundo, e nesse momento nós vamos dizer, então... Você vai repetir o coral agora. Isso, pastor, para a gente não perder, né, essa... tá ali no sangue também, certo, pastor? Ok? Então, vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, maestro. Boa noite, irmão. Deus Boa noite, abençoe Renata. todos, tá? Boa noite, Ricardo. Obrigada. Boa noite, pastor. Boa noite, Renata. Boa noite.